Se você está cansado de não saber o passo a passo de como arrumar fonte chaveada, fazer manutenção em fontes de alimentação chaveada, reparar circuitos eletrônicos de fonte chaveada, e muitas vezes você se sente até frustrado em não saber nem por onde começar a testar esse tipo de placa eletrônica, esse tipo de fonte chaveada, topologia flyback, que estão aí nas diversas Smart TVs, que estão nos diversos equipamentos do nosso dia a dia e que são cruciais para que então todo equipamento funcione com sucesso. Se você não sabe reparar fontes chaveada, tem medo, insegurança, receio, ou se você utiliza testes aleatórios para tentar achar o defeito e muitas vezes tenta, não consegue, a sua fonte não funciona, a sua fonte está queimada, inoperante, e a fonte não volta à vida, você troca 10, 15 componentes e nada da fonte funcionar, está triste, chateado, confuso, até mesmo acha que a eletrônica não é para você, esse vídeo é para você e agora eu vou te explicar o porquê. Eu, professor Rodolfo, assim como você, já passei por todas essas dificuldades, eu quero exterminar isso do seu dia a dia com a metodologia da escola, da nossa querida família. E eletrônica fácil para que você possa reparar as fontes chaveadas muito mais facilmente, usando multímetro, usando osciloscópio quando necessário, usando análise de esquema eletrônico, usando um passo a passo que vai te trazer muito mais segurança, de forma descomplicada, divertida e analisando com muito carinho o funcionamento da fonte. Localizar o problema, dividindo o problemão em problemas menores, segmentando o problema, restringindo ali até achar a famosa maçã podre eletrônica, que é o real defeito da nossa fonte chaveada. Tá curioso para aprender como é que você vai fazer isso passo a passo? Fica comigo até o final dessa Masterclass, que tá simplesmente show de bola, e já comenta aqui, aula top! Tô ansioso e vamos pra cima! E é claro, galera, que essa aqui é a aula número 1 da semana do Técnico Rigol. Muito obrigado, Rigol Technologies, por apoiar o Eletrônica Fácil e os diversos professores no Brasil e também no mundo a ensinarem a eletrônica de forma top de linha, incrível e sensacional. A semana do Técnico Rigol acontece de 4 a 11 de novembro de 2024 e você se inscreve gratuitamente clicando no primeiro link aqui da descrição do vídeo. Você vai lá, entra no site oficial, coloca seus dados, entra no grupo VIP e lá você vai receber todas as aulas sobre manutenção de fonte chaveada, MacBook, notebook, iPhone, Starlink, entre outros equipamentos que só a Rigol consegue trazer o melhor time faixa preta de mestres para ensinar você a como desbravar o fantástico mundo eletrônico, e detalhe, gratuitamente. Além disso, estando no grupo VIP fazendo os exercícios, você vai receber ali todas as aulas, materiais extras e também aprenderá como que você pode concorrer a um osciloscópio maravilhoso da Rigol no final do evento. E no segundo link você consegue curtir a Black November da Rigol, onde todos os distribuidores da Rigol colocaram o melhor preço do ano 2024, a melhor promoção, o maior desconto para você conseguir comprar o seu osciloscópio, gerador de função, fonte de bancada. Qualquer instrumento da Rigol está com um valor impecável, a melhor promoção e a melhor condição para você que quer aprender eletrônica de forma show de bola, top de sensacional. Segundo link aqui da descrição do vídeo e comentário fixado também. Não perde aí, fechou? Agora vamos pra cima! Passo número 1. Gente, busque infinitamente o esquema eletrônico da sua placa. Tente achar o esquema de algum jeito, tá? Você pode achar nos seguintes sites: eletronica.pt, Electrotania, Scribd, tá bom? Entre outros sites que você pode buscar, navegar, digitar o código da sua placa para buscar o esquema eletrônico, tá bom? Estou mostrando o part number da nossa placa de fonte chaveada aqui para você, beleza? Pega esse código, digita no Google e adiciona o termo Service Manual, que é manual de serviço. Alguma coisa você vai achar, alguma referência. Passo número 2, gente. Vai reparar a placa, use seus EPIs, luvas, óculos de segurança, se possível uma bota. Use uma manta na sua bancada de bar. Use seus EPIs, use toda a segurança possível, tá? E descarregue os capacitores. Descarregue os capacitores da sua placa eletrônica usando tipicamente aí ou um resistor de descarga, pode ser um resistor aí de 1 kΩ, tá? Um resistor de alta potência, um resistor de 10 watts, 5 watts, tá bom? Ou você pode usar uma lâmpada incandescente também, ó, com pontas de prova instaladas nela aqui, ó, você vai lá, toca lá nos capacitores da sua placa eletrônica, vai descarregar a energia deles. Por quê? Conforme eu estou mostrando para vocês, na nossa fonte de alimentação chaveada, ela já estava um bom tempo sem ninguém mexer, sem ninguém energizar, e pegando o multímetro de bancada da Rigol, o DM858, a gente foi lá, mediu a tensão lá, deu 32 volts. Ou seja, imagine passar, por exemplo, dias e você vai pegar lá no capacitor e pode tomar um choque elétrico. Ou você está alimentando a placa agora, você vai se descuida, putz, toca lá no capacitor,
toma um choque. Já tomou um choque elétrico? Deixa aqui nos comentários, já tomei um choque elétrico brutal, professor, porque a maioria das pessoas que trabalham com eletrônica já passou por isso e é totalmente o quê? Desagradável, tá? Passo número 3, gente, testa o fusível lá da entrada. Por quê? Se você testar o fusível lá da entrada e der continuidade, opa, não está aberto o fusível, a chance de ter um curto-circuito na malha primária da sua fonte é muito menor. Então teste o fusível. Se o fusível não está queimado, a chance de ter curto na malha primária, linha de hot, a linha ali de tensão maior, tensão mais alta da sua placa eletrônica, ter uma coisa queimada ali é muito menor. Testou o fusível, tá ok? Chance de curto muito menor. Testou, já está aberto e fica ligado ali que pode ter curto na malha primária. Então só com isso você já consegue segregar o problema e facilitar a manutenção da sua fonte chaveada. Tá bom? Passo número 4, gente. Testou o fusível, tá ok? O que você vai fazer então? Testa na escala de continuidade do seu multímetro de bancada aí da Rigol, DM858, entre uma linha de alimentação AC e a outra, se tem curto. Então testou na linha de alimentação 1AC, testou na linha de alimentação 2AC. Não deu continuidade? Glória a Deus, não tem curto na alimentação AC, não tem nenhum componente com baixa resistência, por exemplo, um varistor em curto, não tem. Lá na ponte retificadora entre o AC1 e o AC2, entrada alternada da ponte retificadora da sua fonte chaveada que converte o alternado em contínuo, não tem curto também. Não tem nenhum componente ali na malha AC em curto. Glória a Deus, ficamos mais tranquilos. E para você fazer esse teste, basta achar então, depois ali do fusível, qualquer componente que esteja ligado entre o AC1 e o AC2, medir ali entre ele, não deu 0 ohms, não deu curto, pode ficar mais tranquilo, a chance de algo ter problema na malha primária ali é menor em relação ao curto-circuito entre AC1 e AC2. Passo número 5, gente, usar a lâmpada em série. Por que usar a lâmpada em série? Gente, lâmpada em série é nada mais, nada menos que você pegar uma lâmpada incandescente halógena, 70 watts tipicamente, beleza? E você vai colocar essa lâmpada de acordo com a tensão da sua rede, né? Então, rede 127, coloca a lâmpada 127. Rede 220, coloca a lâmpada em série 220, tá? Você vai colocar em série com alimentação, simples assim. Não tem curto na malha primária de alimentação AC da sua fonte chaveada? Não vai acender a lâmpada. Simples assim. E olha só que legal, você fica mais tranquilo, você fica muito mais seguro. Por quê? Alimentou o AC, lâmpada apagou, glória a Deus, tá top de linha, não tem curto na malha de alimentação AC. Então é menos um problema para você testar, se preocupar na placa. Ligou a lâmpada em série ali na tomada, ligou na sua placa eletrônica, acendeu, aí você vai ter que verificar varistor, vai ter que verificar entre AC1 e AC2 da ponte retificadora, algum componente na linha alternada da sua fonte chaveada está queimado. E aí você já tem que arrumar isso para ir depois para o próximo passo. Porque a fonte de alimentação consiste do quê? Entrada alternada, primária, para todo o processo de transformação gerar uma tensão contínua lá na saída. Se o primário já tá zicado, não vai ser absolutamente nada contínuo lá na saída. Então fica ligado nisso, tá bom? No nosso caso, não tem curto no primário, liguei a lâmpada em série na rede elétrica, lâmpada não acendeu, e aí estamos top, estamos tranquilo. Inclusive, estou pegando aqui uma pinça, ó, mostrei para você. Coloquei o varistor em curto, só para simular para você que se o varistor tivesse em curto, a lâmpada acenderia. O passo número 6 é fazer rapidamente uma medição de tensão alternada na malha de tensão AC. Então, medir ali no conector de alimentação AC, 127 volts, top. Medir no varistor, 127 volts, show de bola. Medir lá na ponte retificadora, com o multímetro de bancada da Rigol, quanto deu? 127 volts. Top de linha. Já aproveitando, você pode medir até a tensão lá no capacitor, lá no link DC. Link DC é o capacitor de estabilização de tensão, logo depois da ponte retificadora, que vai pegar a tensão retificada pulsante e linearizar, deixar uma linha maravilhosa para a fonte chaveada funcionar de forma show de bola. E no capacitor ali, medindo então, vai dar cerca de 180 volts. Se você alimentou em 127 e cerca de 300 volts se você alimentou o alternado lá em 220. Por quê? Porque o 127 é um RMS, é uma média, um valor eficaz de uma variação senoidal. O capacitor filtro pico, tensão de pico máximo, ele armazena nas suas placas. E o pico da tensão de 127 RMS da entrada, lá na saída é 180. O pico da tensão de saída, se alimentar em 220, é 300. Então esse capacitor é o que vai ter a maior tensão e é o que é mais perigoso, por isso que eu falei que antes de fazer qualquer teste na placa, você tem que descarregar esse capacitor com a lâmpada
halógena ou com a malha resistiva, que ali tá uma tensão mais perigosa da sua placa eletrônica, tome muito cuidado, tá? Podemos usar aqui como GND, ó, 1, 2, ou o terceiro ou quarto pino de cima para baixo, ou o terceiro ou quarto pino de cima para baixo, ó. Então 1, 2, 3, ó. Ou esse aqui GND e do outro lado também. Então eu posso tocar aqui com tranquilidade, ó. GND. E aqui nós temos que ter 12 volts, ó. Qual a tensão está marcando aí, gente? 0. E aqui? 0. E aqui? 0. E aqui? 0. E aqui, que era para ser 12 VA, 0. E aqui? 0. Ou seja, não tem tensão na saída da nossa fonte de alimentação chaveada. Tem tensão na entrada, tem AC, tem DC lá no capacitor de filtro, mas não tem tensão na saída. E é por isso que, então, provavelmente a TV não está funcionando. A questão é por que não está saindo 12 volts? E agora vem a análise técnica, faixa preta, vamos para cima. E todo circuito integrado, para que ele funcione, primeiro ele precisa de alimentação. Então, tem que ter alimentação entre VCC e GND. VCC alimentação positiva, GND alimentação negativa. Perfeito? Se não tiver nem alimentação, já fim de papo. O CI não vai funcionar mesmo. Se você não se alimentar, tem energia para você poder fazer tudo aquilo que você faz no seu dia a dia? A resposta é não. O CI é a mesma coisa. Então, o que a gente vai ter que verificar? Ó, primeiro, será que tem pulso aqui, PWM, para controlar o gate do MOSFET? Se tem PWM, ele está fechando para poder fazer a circulação do primário do chopper? Então, a tensão que está indo para o chopper e que fica no terminal dreno do MOSFET está variando também? Tem variação de gate que gera variação de dreno? Quando circula essa corrente aqui, ó, a corrente passa por esse resistor aqui, ó, que está aqui, ó, a corrente passa pelo MOSFET, passa por esse resistor e vai para o negativo, tá vendo aqui? Então esse resistor aqui, quando passa a corrente por ele, gera uma tensãozinha. Então se a gente medir a tensão aqui nesse resistor, que é chamado de resistor shunt, tem que ter uma tensãozinha mostrando que está circulando corrente também. Agora, se não tiver tensão de gate, não tem variação de tensão de dreno, não tem tensão aqui no resistor shunt, a resposta é que esse CI não está funcionando ou que alguma proteção da fonte está ativada. Né? O primeiro estágio, a partida do CI, vem através aqui do A. Ó. Então, vem um sinalzinho aqui do A, passa por esses resistores para ter uma queda de tensão muito grande. São resistores altíssimos, tá vendo aqui, ó, 500K, 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 dá quase 1,5 MΩ aqui, ó. Então a corrente vem, passa por 1,5 MΩ, dá um valor bem baixinho de corrente, que começa aqui, ó, carregar esses capacitores, ó. Quando chega numa tensãozinha satisfatória, tipicamente 15 volts, legal? Ativa aqui o VCC desse CI, ele começa a gerar pulso PWM, gerou pulso PWM, começa a ligar e desligar o MOSFET. Ligou e desligou o MOSFET, energiza, gera variação no primário aqui do chopper. Ó. E essa variação de campo eletromagnético, além de gerar uma tensão na saída, também induz uma tensão nessa bobininha aqui debaixo do chopper, ó, que é bobina auxiliar, se chama bobina auxiliar. E nessa bobina auxiliar, tendo essa tensão induzida, a tensão alternada aqui, ó, vem, passa por esse diodo, que transforma do alternado em contínuo e manda daí essa tensão aqui no pino VCC. E a partir dessa partida, depois que tem tensão no enrolamento auxiliar, quem faz com que a tensão da alimentação chegue no nosso CI é o enrolamento auxiliar do nosso chopper e não essa malha aqui de primeiro carregamento dos capacitores para que chegue nessa tensão e o CI funcione. Então o primeiro passo é ele partir. A corrente tem que vir aqui, tem que carregar esses capacitores para chegar na tensãozinha de partida, para ele começar a gerar PWM, para ele controlar o chopper inicialmente, para que induza a tensão no auxiliar e no auxiliar, então, daí sim, com esse ciclo contínuo funcionando, o enrolamento auxiliar mande tensão aqui para o VCC para alimentar o CI com sucesso. Agora, se ele nem começar, se tiver algum problema, automaticamente tudo isso não vai funcionar. Eu fiz, gente, lá na placa, eu coloquei vários TPs, né, test point, várias barrinhas de pino soldadas aqui, ó, no gate do MOSFET, no dreno do MOSFET, aqui no nosso querido resistor shunt, em vários pontos estratégicos para a gente medir, então, com o osciloscópio, toda essa análise gráfica, para ver, então,
se está funcionando, que pé que está, onde que pode estar o defeito dessa placa eletrônica, para a gente segmentar o defeito e ir direto na raiz para poder fazer essa fonte chaveada voltar a funcionar, fechou? Para a gente fazer toda a análise gráfica dos sinais da nossa fonte chaveada, a gente vai usar então, pessoal, o Rigol DHO924S, osciloscópio fantástico de 250 MHz, 4 canais, 1.25 gigasample, 12 bits de resolução vertical. Simplesmente o osciloscópio mais faixa preta da atualidade, que inclusive está na Black November da Rigol. Os links estão sempre aqui na descrição do vídeo, tá? Beleza? Bom, primeira coisa, pessoal, como a gente vai trabalhar na parte hot da placa, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com as pontas de medição do osciloscópio sempre no vezes 10. Que no vezes 10, conforme eu estou mostrando aqui para vocês, a ponta ela suporta 300 volts RMS. A ponta consegue então ter picos de tensão ali de 420 volts tranquilamente. Então você vai medir a tensão de forma segura na placa. Então, para você trabalhar com a ponta no vezes 10 de atenuação, você tem que vir aqui em cada um dos 4 canais, ó, clica no canal. Probe, como é que tá a probe? Tá na atenuação de vezes 10. Agora você tem que então pegar a sua ponta de prova, com a sua ponta de prova em mãos. Essa aqui é uma PVP 2350 da Rigol, tá? Vai pegar a chavinha dela de atenuação, então tira do X1 e põe todas em vezes 10, todas na posição vezes 10. Faça isso antes de conectar no seu circuito eletrônico, tá? Fez isso, gente, esse osciloscópio aqui tem 4 canais. 4 canais. A gente consegue fazer 4 medições simultâneas com ele, tá? Só que eu tirei a garrinha de jacaré, que é a referência negativa da ponta de prova, tá? Eu tirei de 3 pontas, só fiquei com a garrinha em uma ponta só. Por quê? Porque a referência de uma ponta é a referência de todas. Todas as referências negativas de todos os canais estão interligadas. Então não faz sentido, se você vai fazer 4 medições simultâneas, ter 4 garrinhas de jacaré ligadas na placa eletrônica. Compreende? Apenas uma garrinha é necessária para que você então não gere o quê? Interligações entre as garrinhas desnecessárias e que pode gerar curtos acidentais na placa. Então, vai fazer 4 medições simultâneas, não é necessário conectar 4 vezes a garrinha de jacaré. Pelo contrário, apenas uma. Onde que nós vamos colocar a garrinha de jacaré do osciloscópio DHO924S, canal número 1? Nós vamos colocar na referência negativa da parte hot, lá na saída da ponte retificadora, tá, gente? Beleza? Então aqui está a saída negativa do nosso sinal da ponte retificadora. Então, a única garrinha que a gente vai colocar é aqui, ó. Beleza, ó? Perfeito. Referência negativa fixada com sucesso na placa eletrônica. Agora, o que nós vamos medir, gente? Com o canal número 1, nós vamos medir lá a tensão do nosso capacitor, no link DC. Lembrando que a placa está sem energia nesse momento, tá, gente? Beleza? Então, ponta de prova na atenuação vezes 10. E colocamos aqui para fazer a medição da tensão do nosso querido capacitor, que vai ter lá os nossos 180 volts. Beleza? Canal número 2, onde que nós vamos medir? Vamos medir a tensão de gate. Então já tem um terminalzinho aqui, ó, soldado exatamente no gate do nosso MOSFET, ó. Beleza? Então tá aqui, ó. Coisa linda. Ponta de prova do canal número 3. Nós vamos medir o quê? A tensão de dreno do nosso MOSFET, ó. Beleza? Então, ponta de prova do canal número 3, tensão de dreno. Vamos lá, ó. Fechou? Colocamos aqui tensão de dreno. E ponta de prova do canal número 4. Professor, como é que você sabe qual que é o canal 1, 2, 3 e 4, gente? Aqui, ó. Ó, pela cor de identificação dos canais. Então, amarelo, canal número 1, azul claro, número 2, vermelhinho, rosinha, número 3 e azul escuro, número 4, tá? E então, o nosso canal número 4 vai medir no resistor shunt, que tá aqui, ó. Beleza? Ó, nesse carinha aqui. Muito bem. Ponta de provas fixadas, agora a gente tem que fazer o quê? Foco no osciloscópio para ajustar ali o sinal da melhor forma possível. Colocar os 4 sinais simultâneos aqui na tela do nosso osciloscópio, ó. Como no canal número 1 a gente vai medir então 180 volts, vamos clicar aqui no canal número 1 para selecionar ele, beleza? Ó. Mais uma vez para ligar ele novamente. E vamos colocar aqui uma tensão de volts por divisão, ó, de cerca de 100 volts por divisão, tá bom?
beleza? Vou pegar aqui, ó, no vertical e vou descer um pouquinho o sinal, beleza? E já marcou aqui, ó, uma tensão, então, de 180 volts. Perfeito, ó. Beleza? Então, tá show de bola. No canal número 2, nós temos uma tensão de quantos volts, gente? Lá no máximo, ó. No canal número 2, ó. Milivolts. Fala, ih, rapaz, então quer dizer que a tensão de gate está em milivolts. Tem algum pulso aqui? Ó, não estamos enxergando pulso nenhum lá no gate do MOSFET. Então quer dizer que o CI chaveador não está ligando e desligando ele para fazer o controle lá do primário do transformador Chopper. Absolutamente nenhuma rajada de sinal, estão vendo, gente? Ó, olha lá, ó. Nada, 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 nada. Então quer dizer que o gate não está sendo ativado. O MOSFET não está sendo ativado. Tá bom? Vamos agora, no canal número 3, nós vamos medir a tensão de dreno, tá, gente? Tensão do dreno, quando o MOSFET está em aberto, quando ele não está conduzindo, ele absorve toda a tensão de dreno para ele. Toda a tensão que está chegando no circuito para ele, que ele é uma chave aberta. Então, se está chegando 180 volts no Chopper, como o Chopper não está sendo energizado, quem fica com 180 volts é o MOSFET. Então aqui vamos colocar uma escala aqui, ó, canal número 2 estávamos, vamos para o canal número 3. Vamos mudar aqui a escala de volts por divisão para 100 volts por divisão também, ó. Olha lá. Então, toda a tensão do link DC de 179,56 volts fica no MOSFET, ó. Percebe, ó? 178 volts no dreno do nosso MOSFET. Então, zero chaveamento, hein, pessoal? O CI não está funcionando, beleza? E no canal número 4, a gente está medindo a tensão lá do nosso querido resistor shunt, certo? E qual a tensão que ele está mostrando aqui no canal número 4? Ó, milivolts também. Perfeito, gente? Tranquilo? Então, milivolts no canal número 2, gate, milivolts no shunt, zero chaveamento, toda a tensão está no dreno do MOSFET, então agora a gente tem que achar por que que o nosso CI não está chaveando o MOSFET para controlar o primário do transformador Chopper. Tá bom? Então, dica, sempre use essa proteção aqui para fazer suas medições com segurança, beleza? E a primeira coisa que a gente vai avaliar, então, é como é que está a tensão de partida do nosso CI chaveador, beleza? Lembra que eu falei para vocês que a tensão de partida começa lá no A, que é o ponto de entrada de tensão na ponte retificadora. A tensão passa pelo resistor R9112, depois vai para o R9102, depois vai para o resistor R9103. O que a gente espera? Que vai entrar uma tensão alta no primeiro resistor. Como é um circuito sério, vai ter uma divisão de tensão tipicamente igual entre os três resistores, porque são de valores iguais, tá? E aí vai sobrar um pouquinho de tensão que vai ficar no capacitor para poder mandar essa tensão para o VCC e então fazer o CI partir. Beleza? Os resistores vão controlar a corrente de partida do nosso CI. Beleza? Então eu vou tocar aqui e aí vocês vão ver as medições no nosso querido osciloscópio da Rigol. Uma coisa muito massa no osciloscópio da Rigol é que você consegue acessar ele via rede. Então conectei um cabo de rede nele aqui, um cabo Ethernet. Ele já gerou um IP. Então, ó, o IP dele é 192.168.0.46. E eu vou abrir lá no meu computador agora e você vai enxergar tudo que está acontecendo no osciloscópio, em todas as medições diretamente no computador. E eu vou colocar na edição aqui para você de forma sensacional para você ver o que eu estou medindo na placa e imediatamente o que está acontecendo na tela do osciloscópio ao mesmo tempo. Muito bem, meus queridos, vamos então agora medir a tensão sobre os resistores da malha de alimentação inicial do nosso CI. Vamos lá, ó. Tensão inicial 70 volts, entrou no primeiro resistor da nossa malha resistiva, que vai fazer os capacitores carregarem pela primeira vez para fazer o CI partir lá no VCC, quando atingir a tensão dele de partida, que geralmente é uns 15 volts, tá? Então entrou 70 volts, vamos lá. Se está circulando corrente por ele, vai ter que ter uma queda de tensão. Ó, 70 no terminal, 45. Opa, tá tendo aí uma queda de cerca de 25 volts. Então, se está tendo queda de tensão, quer dizer que o circuito, aquela malha não está aberta. Está circulando corrente, porque só se circular corrente que vai gerar queda de tensão. Então, entrou 70, saiu 45, 46. Esses 46 chegaram no outro resistor, que é o R9102. E vai ter uma queda de mais ou menos uns 20 volts aí também, vai marcar uns 20 volts na saída dele. Olha lá, 25 volts.
E na saída dele, da saída dele vai na entrada do outro resistor, 25 volts. E na saída dele vai ter que ter a tensão do CI, que geralmente é uns 15 volts lá no VCC, ó. E quanto que tem? 1 volt. Então esse 1 volt aqui, ó, é a tensão que está chegando lá no VCC do CI e que não vai fazer ele partir nunca. Não vai gerar PWM nunca, tá? Então entrou o 70, dividiu tensão do primeiro resistor com o segundo, 46, 46, outra queda de tensão, 23, 23, outra queda de tensão. Tá chegando no CI, no seu VCC, 1.5 volts, tá? Uma outra maneira da gente confirmar isso é medindo diretamente no pino de VCC do CI. O CI da nossa placa eletrônica é esse cara aqui, ó. É esse CI oscilador, esse SMD aqui, ó. Então o que você pode fazer? Você pode medir diretamente no pino dele de alimentação, que é o pino número 5 desse SMD, tá? Vou tentar posicionar aqui para vocês, para a gente fazer essa medição de tensão lá no pino dele de VCC apenas, tá? Como é SMD, você tem que tomar muito cuidado para não colocar a medição em curto, tá bom, gente? Beleza? Ó, somente lá no pininho. Vamos lá. Olha lá, 1,5 volt, tá? E aí o CI definitivamente não irá funcionar. Agora, por que tá 1,5 volt? Agora vem a próxima análise. Então, se eu medir continuidade elétrica entre o 5 e o 1, e der, quer dizer então que existe um curto na malha VCC do nosso querido circuito integrado, tá? Ó, aonde que eu tenho o GND? Onde que tá a nossa referência negativa? Pino número 1, ó, tá aqui. E o pino 5, tá aqui, vamos lá, ó. E aconteceu o que a gente previu, o que estava previsto. O VCC em relação a GND está em curto. Tem algo que está queimado, algo que está oferecendo uma baixa resistência entre VCC e GND. Ó, e cadê o 9102? Tá aqui, ó. O positivo do capacitor, negativo do capacitor, olha lá. Ó. O curto-circuito está refletindo aqui nesse capacitor também. Quem mais está lá? O 9104, que é esse capacitor cerâmico SMD aqui, ó. Então, quando você tem algo em curto entre VCC e GND, todo mundo que está entre VCC e GND vai apresentar o mesmo curto. A mesma resistência baixa, ó, a mesma continuidade. Mas aí a questão que fica é a seguinte. Tá, professor, mas então qual componente que está em curto? É o CI, que está apresentando essa resistência baixa? É o capacitor eletrolítico 9102? É o SMD cerâmico 9104? Qual é o componente que está apresentando essa resistência tendendo a 0 ohms? Vamos então agora medir a resistência entre VCC e GND diretamente nos terminais do CI com o multímetro de bancada da Rigol, tá bom? Vamos lá, ó. Então, placa sem energia, beleza? Vamos lá, ó. Negativo, VCC do CI, aliás, GND do CI, pino 1, tá aqui. Positivo, VCC, pino 5, ó. Aí, gente, você vai ter que tocar lá no terminal e vai ter que esperar estabilizar. Então, 127 miliohms. 0.0, aliás, 0.127, Então, cerca de 128 miliohms, tá? Entre VC e GND do CI. É o primeiro componente. Agora, segundo teste que a gente vai fazer é no capacitor eletrolítico. C9102. Tá bom? Ó, negativo no GND dele, positivo no VCC. O primeiro, que é o CI, tinha dado 130 milhões, né? Olha lá. Aqui deu quanto, gente? 110. 110 milhões, aproximadamente. 111. Beleza. Depois, e por último, temos o capacitor cerâmico. E olha lá,
No capacitor cerâmico, cerca de 90 miliohms. Então a gente tem 130, aproximadamente 127, né, miliohms no CI. Temos no capacitor eletrolítico cerca de 110 miliohms. E temos no capacitor cerâmico cerca de 95, 94 miliohms. Ou seja, desses três componentes aqui, qual deles é o que está em curto? Qual deles é o que está apresentando a menor resistência? É o capacitor cerâmico C9104. Vamos começar a aplicar o método Kelvin 4 pontas então para vocês, para a gente localizar de uma outra maneira qual dos três componentes é o que realmente está em curto, tá? Aplique tensão menor do que pode trabalhar no máximo aqueles componentes. Então, por exemplo, ali no VCC do CI, tipicamente 15 volts, tá? No máximo, os capacitores vão suportar essa tensão também. A gente vai fazer o teste com 3 volts só é o suficiente, tá, gente? Então, ó, vou clicar aqui em voltage, ó. Primeiro, canal número 1, ó, fonte número 1, fonte número 1, fonte número 2, fonte número 3. Então, fonte número 1. Fonte número 1, tensão. Qual é a tensão que nós vamos trabalhar? 3, ó. Aperta 3. Beleza? Ok. Qual é a corrente que a gente vai usar no método Kelvin? Gente, você pode usar 100 mA, 200 mA, 300 mA, 1 A, porque é um teste rápido, tá? Que eu vou usar 1 A só para demonstrar para vocês, tá bom? Então, ó, corrente 1 A. Beleza? Então, quanto mais perto do curto você está medindo ali, menor vai ser a tensão na placa eletrônica. Simples assim, tá? É claro que a gente tem uma explicação completa, a gente no nosso curso de eletrônica faz sobre o método Kelvin 4 pontos aqui no canal também. Tá bom? Vamos lá na prática então? Quanto menor é a tensão, mais próximo do curto-circuito. E entre os três, a que der a menor tensão no multímetro de bancada é o componente em curto. Não erre a polaridade, tá bom? Então, positivo e aqui é o negativo, ó. Circulando a corrente de curto de 1 A pela malha, apresentou uma tensão no multímetro de bancada de 25 mV. Então, capacitor eletrolítico 25 mV. Beleza. Capacitor cerâmico, qual que é o terminal negativo? Pô, professor, não sei exatamente qual que é o terminal negativo. Ó, aqui dá pra gente ver fácil, por quê? Aqui está o terminal 1 do CI, e o terminal 1 do CI é negativo. E esse terminal 1 do CI está ligado exatamente com essa ilha de solda, com esse terminal do capacitor cerâmico. Então, se aqui o terminal 1 do CI é negativo, e aqui esse capacitor está conectado nele, quer dizer que aqui é negativo também. Então, vamos lá, ó. Ponta preta, aqui onde é o negativo do capacitor cerâmico, ó. Vamos lá, ó. Ponta vermelha lá em cima. mV. Então, 25 mV no capacitor eletrolítico, 4 mV no cerâmico, tá? Beleza? Muito bem. E agora no CI, negativo aqui, positivo lá no pino 5. Muito cuidado para não encostar em mais de um pino, tá, gente? 39 mV. Ou seja, gente, qual que deu menor tensão? Menor tensão, capacitor cerâmico. Então, entre os três componentes, o que está oferecendo a baixíssima resistência, o curto-circuito, é o capacitor cerâmico. Então, tirando ele da placa, a gente automaticamente estará tirando o curto-circuito, tá? Beleza? Já deixa a hashtag KelvinTop aqui no campo de comentários. E vamos que vamos, vamos para cima. Agora a gente vai dessoldar então o capacitor cerâmico e continuar a nossa análise faixa preta. Bom, o curto-circuito estava sendo responsável por zerar a tensão ali na alimentação do nosso CI chaveador, tá? Então vamos medir aqui a continuidade entre o terminal positivo e negativo do nosso querido capacitor eletrolítico. Olha só que interessante, e não deu nada. Top de linha, incrível, sensacional. Já escreve aí no chat. O curto foi embora. Opa, mas calma, vamos eliminar a ansiedade, ó. Encostei uma ponta na outra, 0.
Mais uma vez, no nosso querido capacitor C9102, nada de curto. Lá nas ilhas de solda, ó, do nosso querido capacitor cerâmico, nada também. Entre o pino 5, que é o VCC, e o pino 1, que é o GND, do nosso 6 chaveador, vamos ver. Olha lá que doido, gente. Não tem mais curto-circuito, gente. Olha lá, ó. Não tem curto-circuito. Ou seja, realmente o nosso capacitor cerâmico era a maçã podre eletrônica que estava condenando o funcionamento da nossa placa, tá? Podemos energizar a placa para ver se vai ser, por exemplo, um 12 volts aqui na saída? Podemos, porque dificilmente não terá nenhum funcionamento sem esse capacitor. Porque esse capacitor é para tornar melhor o trabalho do CI chaveador, para que ele possa trabalhar com a alimentação sem qualquer tipo de ruído. Porém, alimentando a placa, trazendo a alimentação através da malha resistiva que a gente já aprendeu, lá para o pino de VCC ele vai começar a gerar pulso. Gerou pulso aqui no gate, mudou a tensão de dreno, gerou tensão na saída, tá top, a gente já sabe que a fonte voltou a funcionar, aí é só soldar outro capacitor cerâmico lá no lugar e tá top de linha. E soldei um resistor aqui de 68 ohms, tá? Que vai fazer circular aí alguns miliamperes aqui na saída, que é o suficiente para a fonte completar o ciclo completo aí de funcionamento, para já ter uma carga consumindo uma pequena corrente, para poder então o PWM lá funcionar de forma top de linha. Então dica, solde lá uma carga aí de 100 ohms lá na saída da sua fonte, pelo menos, para que você possa ter uma circulação de corrente e a fonte tenha o ciclo completo de funcionamento com sucesso. Se a gente medir então multímetro, a escala de tensão contínua, e apresentar os 12 volts, já coloca a aula top aí no campo de comentários e vamos para cima, ó. Vamos lá. E tá lá, galera, 11.879, 12 volts, saindo da nossa fonte chaveada depois desse reparo simplesmente espetacular. Já deixa aí no chat, aula top, Rigo ao top, e vamos comemorar, vamos pra cima! Mas será mesmo que os sinais estão bonitinhos aqui na nossa fonte chaveada? Vamos avaliar com o osciloscópio, olha só. Então, estou aqui com o DHO 924S. Então, só para lembrar, canal 1, atenuação vezes 10, acoplamento DC. Acoplamento DC, pessoal, acoplamento direto, tudo aquilo que você medir na ponta de prova, beleza? Vai ser conectado direto lá no canal de medição do osciloscópio. Primeira medição que a gente vai fazer é lá no nosso querido link DC, tá bom? Então, referência negativa lá no na nossa querida ponte retificadora, ó, olha lá, ó. Tá aqui a nossa referência negativa. E agora eu vou pegar e vou medir a tensão sobre o nosso capacitor, lá no link DC. Vamos mudar aqui a quantidade de volts por divisão. Como a gente está medindo em 180 volts, ó, olha lá que beleza, tá? Coloquei aqui uma tensão de 100 volts por divisão. Vou aqui na engrenagem, vou aqui em Measure, vou adicionar aqui a tensão média, então VAVG, muito bem, e tá lá, ó, 170 volts. Já vou pegar aqui o Position e colocar o sinal lá em cima, para a gente conseguir colocar o sinal do canal número 2 agora na ativa, tá? Beleza? Agora no canal número 2, nós vamos medir a tensão de dreno, gente. Olha só que doideira, tá? Ponta de prova no vezes 10, vamos medir a tensão de dreno agora, tá bom? Que é exatamente aqui, ó. Olha lá. Beleza? Apenas uma garrinha na placa. Opa, já apareceu um sinal doido da tensão de dreno. Vamos para cima, ó. Vamos ajustar aqui também aí em 100 volts por divisão. Vamos mexer aqui agora na escala de tempo. Escala de tempo aqui, pessoal, nesse momento, está em cerca de 20 microsegundos. Então já está aparecendo ali, ó. Olha lá, o chaveamento na tensão de dreno, que massa. Agora no canal número 3, vamos medir a tensão de gate. Beleza? Vamos lá.
pra gente ver se está tendo PWM, onda quadrada lá no gate. Provavelmente sim, porque está tendo chaveamento lá no dreno, então está tendo tensão de gate também, tá? Vamos lá, ó. Olha lá que sensacional, gente. Os pulsos no gate do MOSFET, fazendo todo o controle dele de forma sensacional, tá bom? Eu vou ativar o trigger aqui, ó. Então eu cliquei aqui no trigger. No nosso trigger, a gente vai trabalhar com trigger com a referência lá no canal número 3, por exemplo, que é o nossa querida tensão de gate, né? O PWM lá, ó. Vou jogar lá no gate, ó. Beleza. Vou apertar a tecla single para fazer um escaneamento. Olha lá que lindo, show de bola e top demais, pessoal. Então temos link DC, tensão de dreno e o nosso querido pulso de gate. Beleza? E por último, nós vamos medir o sinal lá no R-Sense, que é o cara que vai determinar se está circulando corrente, beleza? No transformador Chopper, no dreno e do dreno para o nosso querido Source e do Source passando pelo R-Sense, tá? Beleza? Vou colocar aqui em Run de novo. Vamos descer aqui o canal número 4, olha lá. Top demais, pessoal. Então tá aí, ó, os 4 sinais mostrando que a nossa fonte chaveada está funcionando de forma top de linha, incrível e sensacional. E o nosso reparo foi feito com sucesso. Espetacular, galera! Defeito localizado e exterminado com sucesso. Já soldamos o nosso capacitorzinho. E então, 12 volts saindo, já medimos com o multímetro. E agora é seguir em frente, interligar na placa principal, fazer a nossa TV voltar de volta à vida. Tá bom? É muito importante, pessoal, que você tenha em mente o seguinte, que o osciloscópio vira o jogo na nossa manutenção. Como é que a gente ia saber se tinha tensão de gate, o perfil do chaveamento lá no gate, como é que estava a tensão de dreno, se estava saturando ou não o MOSFET, estava ligando, desligando o transformador Chopper. Com o multímetro você não consegue fazer isso aí. A análise tem que ser gráfica, a análise gráfica é feita com o osciloscópio. Tá bom? O que não tira a importância do multímetro, porque a gente mediu continuidade muitas vezes, medimos tensão alternada, medimos tensão contínua, medimos resistência de curto-circuito com o DM858 da Rigol, que nos ajudou ali já a ter o que é a primeira impressão de qual era o curto-circuito, o componente realmente em curto na placa, tá? Então, cada instrumento ajuda para um tipo de análise, um tipo de medição. Então, por exemplo, o multímetro não quer dizer que se tem um multímetro vai tirar fora o osciloscópio, não precisa do osciloscópio, e vice-versa, tem o osciloscópio, não precisa de um multímetro. Não, cada equipamento é bom para uma etapa do diagnóstico de onde está o defeito na placa eletrônica. E eles se ajudam, assim como a fonte de bancada ali usamos no Kelvin 4 pontas, que fez toda a diferença para localizar realmente quem que era a maçã podre eletrônica da nossa placa. Agora, nada desses instrumentos, nenhum dos instrumentos, nenhuma das técnicas seria possível sem conhecimento. Então não adianta, sabe, você usar o melhor instrumento do mundo se falta conhecimento. E é conhecimento que a gente está passando com muito amor e carinho para vocês. Fechou? Pois juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Bom, professor, queria fazer um curso de fonte chaveada, manutenção de fonte chaveada, desbravando a fonte chaveada com você, SMD, muitos outros cursos. Quero aprender eletrônica do zero com você. Fique ligado nos treinamentos Eletrônica Fácil, no nosso site oficial. Tem muito conteúdo top de linha lá para você também, e na nossa loja Eletrônica Fácil para você comprar os seus produtos para soldagem eletrônica também. Fechou? A palavra-chave desse vídeo é Rigol. Por que é Rigol? Porque é a Rigol que está apoiando a Semana do Técnico Rigol, o maior evento do Brasil online, com os diversos professores faixa preta ensinando você a reparar placas eletrônicas de forma sensacional. Obrigado, já anota aqui no chat, obrigado Rigol. Tamo junto, Rigol, para dar aquele aquecimento para a galera da Rigol que apoia o nosso trabalho com muito amor e carinho. Perfeito? Não esquece de clicar no primeiro link da descrição se você ainda não está participando da Semana do Técnico Rigol, clica no link, vai lá. Se inscreve no evento gratuitamente, entra no grupo VIP, lá você vai receber todas as aulas, 2 aulas todos os dias, uma às 7, outra às 8 da noite, tá? E também lá vai ser passada toda a informação sobre como vai ser o sorteio do osciloscópio da Rigol. No segundo link você clica para conferir a Black November, os maiores descontos do ano de 2024. Estão na Black November da Rigol, link aqui na descrição do vídeo, o segundo link, para você clicar, vai lá nos distribuidores, pechincha o preço, clica no botão de WhatsApp, chora o desconto, fala que você viu na Eletrônica Fácil, nessa Semana do Técnico Rigol, chora o desconto que eles vão dar para você, pode ter certeza que eles querem acabar com os estoques dos equipamentos da Rigol do ano de 2024. Tá bom? Um forte abraço, já fique ligado no próximo vídeo que tá chegando por aí, do Mestre David, do Eletrônica Fácil, tá bom? Às 8 horas da noite.
Tem mais uma aula hoje ainda e nos outros dias tem mais aulas chegando com mestres faixa preta na de MacBook, notebook, tudo isso e muito mais. Tá bom? Um forte abraço, tamo junto. Fiquem com Deus e vamos pra cima. Até mais!